Livro Mulheres em Apuros, parte 8. Eu simplesmente amo regras, você não? Legalismo. Nossa filha Ana estudou numa faculdade evangélica bem conhecida na década de 1980. Nessa faculdade, eles tinham um extenso livro de regras. Para sua tristeza, ela quebrou 4 das regras, antes mesmo de ter tempo de ler o livro. Como não era rebelde em seu coração, Ana não teve problemas para seguir as regras uma vez que as conheceu. Mas o problema que ela teve foi com os alunos que amavam tanto as regras ao ponto de oferecerem-se como investigadores particulares, para pegar ensiladas e entregar alunos que quebravam ou pareciam quebrar a menor regra. Esses estudantes tornaram-se como os fariseus dos dias de Jesus, que eram religiosos no sentido ruim. Os estudantes e os fariseus tornaram-se surpreendentemente criativos em sua habilidade de elaborar regras religiosas que eles pensavam que os salvariam ou que os fariam mais agradáveis a Deus. Geralmente acompanhavam esses padrões autoimpostos como um desdém por aqueles que não seguiam as regras, um senso de superioridade sobre os outros, uma visão antibíblica da graça e impunham aos alunos um medo da consequência se não fizessem tudo certo. O legalista dos dias modernos parece muito com aqueles alunos espiões e com os fariseus. O legalista é de tal forma levado em direção a um pensamento antibíblico que há fortes advertências nas Escrituras contra tal religião feita por homens. Vede, guardai-vos dos fermentos dos fariseus. Marcos 8,15. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2,8. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tivera proveitos que com isso se preocuparam. Hebreus 13,9. A vida do legalista não é o jubiloso caminhar cristão que Deus pretende. É uma vida de fardo para si mesmo e para os outros a quem ele influencia. Martinho Lutero descreveu vividamente a disposição mental do legalista. Cristo é um bom mestre. Ele faz o começo, mas Moisés, a lei do Antigo Testamento, deve completar a estrutura. A natureza do diabo se mostra nisso. Se ele não pode arruinar a pessoa prejudicando-as e perseguindo-as, ele o faz aperfeiçoando-as. Neste capítulo, queremos tratar do que a Bíblia ensina sobre o legalismo, sobre típicos pensamentos e ações legalistas e sobre como superar a pecaminosa inclinação para fazer adições ao padrão de justiça de Deus. O que a Bíblia ensina sobre legalismo? Os fariseus faziam parte de uma seita religiosa judaica que evoluiu até que eles tornaram-se um grupo legalístico, muito rígido e cheio de justiça própria. Pensava-se que eles eram o epítome da justiça. Eles odiavam o Senhor Jesus porque ele enxergava além da fachada deles e conhecia seu coração. Os fariseus elaboraram centenas de novas leis que eles seguiam confortavelmente, a fim de justificar o fato de observarem certas leis e outras não. Eles dividiram a lei de Deus em leis maiores, às quais eles obedeciam, e leis menores, que no pensamento deles eram opcionais. As leis que eles arbitrariamente decidiam ser as maiores eram, é claro, aquelas que eles não desobedeciam de jeito nenhum. O fariseu do Antigo Testamento e o legalista dos dias modernos são muito parecidos. Ambos são pecaminosamente orgulhosos. Eles pensam que podem ganhar o favor de Deus ou que de alguma forma o merecem, e menosprezam aqueles que não são tão espirituais como eles pensam que são. O legalismo é um exemplo vívido de não confiar no Senhor, mas de firmar-se em seu próprio entendimento. Veja Provérbios 3,5. Princípios bíblicos concernentes ao legalismo. Para compreender o legalismo, observemos 12 princípios bíblicos. 1. O legalismo visa alcançar
a espiritualidade mediante o que alguém faz ou não faz. Um legalista estabelece um padrão exterior de espiritualidade e então julga todos por esse padrão. Desde que determinado indivíduo estabeleceu o padrão, normalmente ele sempre o mantém. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Romanos 10:3. 2. A lei é uma regra ou mandamento divino. Geralmente, quando as pessoas dizem a lei, estão referindo-se aos 10 mandamentos ou à lei mosaica inteira localizada nos primeiros 5 livros da Bíblia. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim. Êxodo 20, 22 a 23. 3. A lei possui 3 aspectos. A. O sistema sacrificial. Os judeus deveriam trazer animais para serem sacrificados e os sacerdotes realizariam o sacrifício. Havia razões diversas para os diferentes sacrifícios, mas a principal razão era a oferta pela culpa para expiar o pecado de Israel. Isso não é mais necessário porque o sacrifício foi cumprido no Senhor Jesus Cristo. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus 7, 26 a 27. B. A lei civil. A lei civil foi dada à nação de Israel do Antigo Testamento. Havia muitas leis civis, incluindo leis dietéticas, leis que decretavam quais anos a terra deveria permanecer sem cultivo de plantações e leis que diziam quantos dias após o nascimento de um menino ele deveria ser circuncidado. Não estamos mais sob a lei civis. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Atos 15, 5, 7. C. A lei moral. Nós, como aqueles no tempo do Antigo Testamento, estamos sob a lei moral de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento foi dito que não cometêssemos adultério, e o padrão do Novo Testamento é o mesmo. De fato, o Senhor Jesus explicou, além disso, que não devemos nem mesmo cobiçar em nosso coração. A lei moral de Deus nos convence, refreia o pecado na sociedade e é a regra de vida para o crente. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não adulterarás. Êxodo 20, 1 ao 2. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, Senhor, porém vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus 5, 27 e 28. 4. Deus supriu todos os meios para a salvação do homem, para tirá-lo do pecado. O Senhor Jesus, Deus encarnado, é a única provisão para a salvação que é aceitável a Deus. Cristo obedeceu à lei de Deus perfeitamente, tendo a vida sem pecado que deveríamos ter, mas que não conseguimos. O homem não merece a provisão de Deus para a salvação. Por causa do pecado, o homem merece condenação. Por causa da graciosa provisão de Deus, o homem pode ser salvo, entretanto, apenas mediante a fé em Cristo. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 3 ao 4. 5. Liberdade é a vida do cristão sob o controle do Espírito Santo em Cristo. O crente é livre para ter uma vida agradável a Deus, não estando mais sob a penalidade e o poder do pecado.
Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6, 5-7. 6. O legalismo é uma resposta antibíblica à lei de Deus. A resposta antibíblica à lei de Deus é uma tentativa do homem de adicionar suas próprias boas obras à graça de Deus. Ao fazer isso, o homem busca conformar-se a um sistema com o propósito de glorificar a si mesmo. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. 7. O problema com o legalismo está no coração do homem, no que ele pensa. O coração natural é um coração legalista. O homem acha que pode ajudar Deus, que pode torná-lo um devedor para com ele ou que merece o que Deus tem feito por ele. É o orgulho que nos impede de ver nosso pecado e como somos completamente dependentes de Deus para realizar a obra de nossa salvação. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. 8. Por causa da natureza do homem e sua propensão ao pecado, ele quer tornar possível viver a vida cristã de uma maneira mundana. O legalista busca técnicas e fórmulas. Passo 1, passo 2, os comandos são muito gerais. Ele pensa que precisa de mais organização quanto à resposta para as complexidades da vida. Alguns exemplos dos dias modernos são: passos para descobrir a vontade de Deus, ou testemunhe para X pessoas a cada dia, ou as roupas devem ser de um certo estilo, ou abstenha-se de certos alimentos. Não destrua as obras de Deus por causa da comida. Romanos 14:20. 9. Legalismo é qualquer tentativa de mudar as pessoas mediante submissão à regra. Geralmente as igrejas que exercem uma autoridade antibíblica fazem isso. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. 1 Pedro 5, 1-3. 10. O legalismo é expresso numa variedade de maneiras. Os homens acham que suas ações deveriam ganhar o favor de Deus porque Deus, de alguma forma, estaria sujeito a eles. O homem simula uma religião que, na verdade, é vã e repetitiva. Ele age baseado apenas na sabedoria e força humanas, sem consideração pela palavra de Deus ou pelo Espírito Santo. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. 11. Legalismo é uma resposta antibíblica às narrativas do Antigo Testamento. Esse sistema pode ser bíblico ou feito pelo homem. Geralmente, os legalistas analisam as narrativas do Antigo Testamento, não entendem o propósito e fazem suas regras em relação à história. Exemplos disso são as regras de dieta, regras de namoro e promessas decorrentes de bênçãos paternais. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levantar-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de suas peregrinações concedidas por Deus a Abraão. Gênesis 28, 1-4.
Toda a Escritura é útil para nos ensinar, mas nem toda a Escritura é sobre nós ou para nós. 2 Timóteo 3,16. Assim, pais que elaboram certas regras ou bênçãos especiais prometidas para seu filho, baseados em narrativas do Antigo Testamento, tipo as bênçãos de Isaac para Jacó, estão errados quanto ao sentido da passagem. O sentido é o que Deus está fazendo para cumprir as promessas de sua aliança com os filhos de Israel. Às vezes, os pais involuntariamente usam a passagem de maneira errada e colocam sobre seu filho um fardo de regras feitas por homens ou de expectativas falsas. Outro exemplo seria regras de namoro. Ter padrões pessoais e tradições familiares, tais como a de um jovem pedir a permissão do pai antes de chamar uma jovem para sair, está certo. Não namorar de maneira leviana está certo. O que está errado é pensar que esses padrões pessoais são regras dadas por Deus que garantem sucesso no casamento. Em vez de regras duras e práticas, o padrão bíblico é sabedoria, discernimento, casar apenas com um cristão, castidade antes do casamento e saber que tanto o seu filho ou sua filha e seu cônjuge pecarão. Mas há maneiras bíblicas de lidar com o pecado deles. Então, tenha padrões e fundamente-os sobre princípios bíblicos, mas não leve-os a um nível do tipo, assim diz o Senhor. 12. O legalismo busca a exaltação da própria pessoa e o ser digno de mérito em vez de glorificar a Deus pelo que ele tem feito. A fonte de poder é a própria pessoa, não o Espírito Santo. Israel caiu nesse tipo de legalismo. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que seu muito falar serão ouvidos. Mateus 6, 5-7. O que o legalismo faz? Há muitos problemas com o legalismo. Considere a seguinte lista. O legalismo tira nossa atenção de Jesus Cristo ao concentrar-se em nossos próprios esforços em vez de concentrar-se no que Ele tem feito por nós. O legalismo tira a liberdade do crente ao substituir o espírito pela conformidade com o controle. O legalismo tenta colocar Deus na posição de devedor. Ele pensa que Deus nos deve alguma coisa quando fazemos o bem. O legalismo resulta numa regressão na vida cristã. O legalismo é desempenho orientado. Ele concentra-se mais no que alguém faz do que naquilo que alguém é. O legalismo traz severidade e conflito nos relacionamentos de alguém. A razão para isso é que o legalismo cria uma atitude elitista na qual a conformidade é exigida e a falha não é tolerada. O legalismo rouba a alegria do cristão, pois ele nunca conhece a paz que a fé traz. O legalista é tão aplicado em fazer que não sabe como deleitar-se na aceitação de Deus. Os legalistas são muito zelosos. É por isso que o legalismo traz resultados, mas os resultados são falsos. O legalismo é seletivo nas questões que escolhe e promove. Ele toma partes da lei de Deus, mas ignora o restante. Ele nunca é consistente. Um aspecto interessante não é que o legalismo proíbe, é o que ele omite. Se não for controlado, o legalismo afeta tudo. Se lhe for dado tempo, ele controla tudo: igrejas, escolas e denominações. O legalismo ataca a graça. Os legalistas acusam aqueles que pregam a graça de serem antinomianos, anti-lei. Mas isso não pode ser verdade, porque o que a graça realmente faz é afastar qualquer pretensão de realização espiritual. A graça promove a obediência a Deus por causa das bênçãos que nos dá. A graça é uma licença para servir, não uma licença para pecar. O legalismo é inflexível e condenatório. Ele se recusa a ver muitas, se é que chega a haver alguma, das áreas de maturidade na vida cristã. O legalista
tem regras para quase todas as áreas da vida e tem uma atitude crítica para com aqueles que não concordam com seus padrões. Isso pode resultar num ambiente muito tenso. O legalismo promove orgulho e a justiça própria. É claro que o legalista nega isso, entretanto, é verdade. O legalismo opta por um padrão mais baixo que o de Deus. O tipo de legalismo que enfatiza muitas regras feitas pelo homem fica satisfeito com algo que é um padrão realmente inferior. Considere o seguinte contraste vivido entre regras feitas pelos homens e a elevada e santa lei de Deus. Regras feitas pelo homem. Não use joias, maquiagem ou jeans. Queime seus CDs de músicas seculares, porque eles têm demônios. Não use nenhum anticoncepcional. Insista que o cabelo dos homens deve estar acima das orelhas. A lei de Deus. Ame a Deus e ame aos outros. Por que as Escrituras se opõem tanto ao legalismo? Para os outros e certamente para si mesmos, os legalistas podem parecer muito piedosos. A ênfase deles coloca-se em coisas inferiores, pequenas. Eles perdem o âmago e a intenção real da lei de Deus, como a que se refere à hospitalidade, ao amor, ao cuidado com a viúva e os órfãos. A generosidade, a bondade, a justiça e a misericórdia. Não admira que o Senhor Jesus os tenha repreendido fortemente. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimos da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus 23, 23. O legalismo também cria uma pessoa orgulhosa. Estou obedecendo às regras, então devo ser espiritual. O Senhor Jesus chocou as pessoas que pensavam não haver ninguém mais justos do que os fariseus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muitos dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Em outras palavras, eles precisavam ter justiça perfeita, o que, é claro, apenas Deus poderia fazer por eles. O legalismo cria justiça própria. Ele menospreza aqueles que não são tão espirituais quanto eles. Vemos esses exemplos nas Escrituras quando o Senhor Jesus comeu com cobradores de impostos e pecadores, e os fariseus questionaram seus discípulos. Quando Jesus ouviu o que estava sendo dito, falou: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Mateus 9, 12 a 13. Os fariseus deveriam ter se alegrado por pecadores poderem passar momentos com nosso Senhor. O legalismo enfatiza o exibicionismo. Lembra do fariseu que ficou de pé na esquina orando em voz alta, agradecendo a Deus por não ser como o pecador que estava ali perto? O Senhor Jesus disse que legalistas são como sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos. Ele disse-lhes: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 28. Quase todos conseguem se exibir, pelo menos por um tempo, mas o crente verdadeiro deseja que a atenção seja chamada para Deus, não para si mesmo. O legalismo pode tornar-se muito rígido e impedir a presença do amor. Lares legalistas com frequência são carentes de amor porque possuem muitas regras e rigidez. Uma regra legalista que pode ter, por exemplo, é a de que uma garota não deveria casar-se com um homem convertido há menos tempo que ela. Os pais podem irritar os filhos por terem suas regras como sendo do tipo: assim disse o Senhor, em vez de reconhecer áreas onde seus filhos têm liberdade no Senhor para serem diferentes dos outros. O legalismo pode criar uma dependência dos líderes humanos. É comum os cristãos seguirem um homem ou um movimento porque ele oferece um novo conjunto de regulamentos para dadas situações. As pessoas voltam-se para esse tipo de líder em vez de voltarem-se para a palavra de Deus mediante estudo pessoal. Elas podem ser mantidas em escravidão emocional e tais líderes porque às vezes eles dizem: não tem problema fazer aquilo, mas se você realmente deseja o melhor para Deus, então...
Bem, quem não desejaria o melhor para Deus? Embora possa parecer que é o legalista que deseja o melhor para Deus, isso não é verdade. O legalista realmente desejam é passar uma boa impressão de si mesmos. Lembre-se que você não deve rotular alguém automaticamente como legalista, só porque ele ou ela tem regras diferentes ou segue um estilo de vida mais rígido. Os legalistas têm uma atitude errada para com suas regras. Eles adicionam regras ao evangelho ou à maneira de crescermos como cristãos. Eles tendem a ser rígidos, irados, severos e frequentemente cheios de justiça própria, em vez de serem amáveis, bondosos e gentis. Igrejas e escolas cristãs devem ter regras. As regras ajudam-nos a viver juntos e nos proteger. Então, não rejeite automaticamente uma igreja ou uma escola porque elas têm regras. A pergunta a ser considerada é: qual é a atitude delas para com suas regras? As Escrituras condenam firmemente aqueles que possuem uma religião externa falsa e cujo coração está diante de Deus. O crente forte, aquele que entende sua liberdade em Cristo e que sabe como exercê-la responsavelmente, tem uma obrigação com o irmão mais fraco, o do tipo legalista. Ele deve amá-lo e buscar ajudá-lo a compreender sua liberdade em Cristo e a relação entre a lei e a graça. Devemos dar exemplo do cristianismo bíblico e não criticar os legalistas. Nossa vida deve ser um modelo de graça de Deus, agindo em nosso coração. O modelo da graça de Deus. Leia a seguinte lista e veja se em seu coração você é um modelo da graça de Deus ou um fariseu. 1. Você leva a sério a total corrupção de sua natureza humana? Isso não significa que cada pessoa será tão má quanto pode ser, mas significa que toda sua natureza foi afetada pelo pecado, sua vontade, seu intelecto, suas afeições e sua consciência. 2. Você acredita que somente a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e a autoridade sobre sua vida? 3. Você possui um respeito correto pela obra expiatória do Senhor Jesus Cristo na cruz, entendendo que não pode adicionar coisa alguma à obra dele? Nem mesmo o batismo, a ceia, os atos cerimoniais de adoração ou uma perfeita frequência na igreja? 4. Você dá a Deus o crédito por qualquer fruto que exista em sua vida, sabendo que é o Espírito Santo que produz tal fruto? 5. Você vê a vida através das lentes do amor por Deus e pelos outros? 6. Você ensinaria pacientemente a cristãos mais novos ou tentaria impor sobre eles padrões em áreas nas quais Deus nos deu liberdade? 7. Você faz distinção entre assim diz o Senhor e seus próprios padrões pessoais? Por exemplo, as mulheres devem ser modestas no vestir versus as mulheres não podem usar maquiagem nos olhos. 8. Você está mais inclinada a pensar, fico feliz por não ser fulana, ou a pensar, é somente pela graça de Deus que não sou pior do que fulana, orarei por ela. 9. Você tem desdém pelos outros pensando, nunca faria o que ela fez, ou tem compaixão e pensa, por causa de minha natureza pecaminosa, sou capaz de fazer algo pior, como posso ajudá-la? 10. Se você visse a filha de sua amiga na igreja com um anel no dedo do pé, ficaria horrorizada ou pensaria: bem, este não é o tipo de coisa que eu faria, mas não é pecado usar um anel no dedo do pé. Esta é uma área onde ambas temos liberdade, eu de não usar e ela de usar. 11. A sua primeira reação ao ser tocado na igreja, uma música que você desaprova é: esta música é terrível, eles não devem ser cristãos. Ou seria, só porque não gosto da música deles, certamente não significa que eles não são cristãos. 12. Você acredita que se usar maquiagem está fora da vontade de Deus ou acha que maquiagem é uma questão de liberdade no Senhor e que você pode desfrutar dessa liberdade? 13. Você tem estado desencorajada pensando, se eu não ler minha Bíblia todos os dias, não devo ser cristã.
Ou no caso de passar um dia sem ler a Bíblia, você pensa, com certeza, Deus deseja que eu leia minha Bíblia todos os dias, mas Ele realizou a obra da minha salvação na cruz. Não há como eu fazer acréscimos à minha salvação ou mantê-la mediante a lei da Bíblia. A leitura da Bíblia. 14. Você já se pegou suspeitando da espiritualidade ou da salvação de outra mulher porque o cabelo dela é curto? Ou você percebe que estilos de cabelo são culturais e que essa é uma área na qual ela possui liberdade no Senhor? 15. Você já pensou ou disse, meu filho jamais faria aquilo que o filho dela acabou de fazer? Ou você seria rápida em pensar, até onde sei, meu filho jamais fez o que o filho dela fez. Mas isso não significa que ele não fará isso ou algo pior no futuro. 16. Você é atraída por sistemas cheios de regras, tais como namoro, pensando que se você seguir direitinho as regras, Deus terá de abençoar o casamento de seus filhos? Ou percebe que namoro não é uma questão do tipo, assim diz o Senhor, mas algo baseado em regras feitas por homens e retiradas de histórias do Antigo Testamento? O que é bíblico é a sabedoria, o discernimento e casar-se apenas com um cristão ou uma cristã. É castidade antes do casamento, é saber que tanto o seu filho quanto a sua filha e seu cônjuge pecarão. Mas há maneiras bíblicas de lidar com isso. 17. Você já pensou? Se eu comer demais ou cometer qualquer outro pecado, Deus ficará chateado comigo e devo não ser salva, ou pensaria. Minha salvação não depende, nem jamais dependeu do que como. Devo acreditar em Deus quanto sua palavra diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1-9. Conclusão. O legalista pensa que suas atividades religiosas exteriores obrigarão Deus a salvá-lo, ou se não pensa isso, acredita que pelo menos será mais agradável a Deus se mantiver suas regras e ordens. Tendo visto que, em vez de desdenhar aqueles que não seguem nossas regras, devemos tolerar as diferenças não pecaminosas. Em vez de possuir um senso de superioridade em relação aos outros, devemos ter humildade e compaixão, compreendendo que poderíamos ser piores que eles, em vez de manter uma visão antibíblica da graça de Deus. Nossa vida deveria ser um exemplo da graça dele, em vez de temer as consequências. Se não fizermos tudo certinho, deveríamos desfrutar da liberdade que o Senhor nos tem dado e sermos gratos pelo perdão que temos em Cristo. Não classifique com rapidez as pessoas como legalistas somente porque elas possuem padrões pessoais mais rígidos ou diferentes dos seus. Legalismo não é o que você ou elas fazem, mas o que você ou elas pensam sobre o que você faz. O coração legalista está em escravidão a um sistema de espiritualidade pecaminoso. Se este é um problema em seu coração, você deve arrepender-se e sair da escuridão da justiça própria e entrar na luz da gloriosa graça de Deus. E assim terminamos mais um capítulo. E se você gostou, não esqueça de curtir. Se você ainda não é inscrita, se inscreva. Um abraço e até o próximo capítulo.